Nós vamos para João capítulo 17. Ricardo, será que dá para a gente colocar... Você colocou todo o texto, né? Acho que eu vou ler só do 11 para frente. Você pode correr aí? Mesmo que tiver o 10 na frente. Vamos ler a partir do verso 11. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Obrigado. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. É quando ele ora pelos discípulos e diz ao Pai, por aqueles que ainda hão de crer em mim. Está orando por nós também, né? E ele nessa oração diz assim, a partir do verso 11: eu já não estou no mundo, eu já não estou, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Hoje nós vamos falar sobre a última parte da série do princípio ao fim. Então eu vou falar do fim. Falamos sobre a criação, falamos sobre a queda, falamos sobre, rapidamente, a jornada do povo de Deus no Antigo Testamento e aquela simbologia que apontava para Cristo, tanto na religião, nas práticas, como nos seus líderes. Falamos também a respeito da vinda de Cristo, boas novas, surgimento da igreja, o que significa a igreja de Jesus. Falamos semana passada sobre a videira e os ramos, sobre esse nascimento de uma nova humanidade a partir de Jesus. E agora chegamos no fim, na consumação de todas as coisas. O fim é quando acaba. E a gente fica pensando como é que a coisa acaba. Não sei se essa é a principal preocupação que nós deveríamos ter. Mas a consumação nas Escrituras são uma demonstração da chegada do reino. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 6. Apocalipse 21 é o finzinho do finzinho. João diz assim na sua visão: eu vi um novo céu e uma nova terra. Terra. É terra. Novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, uma cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Jerusalém desce do céu, é uma cidade. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A gente espera por isso. Nosso caminho das letras chega agora no Apocalipse, né? Estamos encerrando o Novo Testamento. Matricule-se no caminho das letras. Ai, que bom, então vou estudar Apocalipse. Vai daqui 7 semestres, entre em Mateus. Começa do começo, porque o caminho das letras não é fast food, que você come primeiro o milkshake e depois você pega o hambúrguer. Não, começa do começo.
Compreenda, gaste um tempinho com isso. Gaste um tempinho com a palavra de Deus. Quando Jesus disse: Pai, eu oro por eles, porque eles não são deste mundo. Ele está usando a palavra cosmos. Cosmos significa ordem. Nós traduzimos por mundo. Essa criação tem uma lógica, através da qual ela existe, subsiste, gera, regenera. É uma ordem existencial. E Jesus disse: eles não fazem parte desta ordem, como eu também não, Pai. Guarda-os na tua verdade, porque eles ainda estão nesta realidade, mas eles não são daqui. Será que nós temos consciência disso? Que nós não somos daqui? Como é que você se sente quando você está numa situação, ainda que ela seja terrível, mas você tem consciência que você não é dali? Já aconteceu com você? Você está hospedado num lugar terrível, tem uma goteira em cima da sua cabeça, na sua cama, e um pinico embaixo da sua cama, que não é seu, e ele já está cheio. E você tem ainda por cima uma porta que não fecha, um vento que entra, e você pensa: ainda bem que é só essa noite aqui. Apesar de ser uma situação bastante constrangedora e difícil, você tem um senso na sua realidade momentânea de que aquilo é transitório. Eu estou passando por essa choupana porque meu carro quebrou e amanhã já vem o guincho, eu tenho que dormir aqui essa noite. A consciência da transitoriedade nos dá alívio. Não estou dizendo que você vai consertar o seu quarto e ele vai ficar perfeito. Não, ele continua sendo o que ele é. Mas até a maneira como você se comporta ali dentro é de quem tem consciência de que não é dali. Inclusive a pessoa que te emprestou o quarto para você dormir naquela noite, naquela pernoite, enquanto seu carro está quebrado na estrada, você vai tratá-lo muito bem, com muita educação, e vai demonstrar a sua gratidão até a ele, apesar do lugar ser terrível, porque você tem consciência que você não é dali e é só uma questão transitória. É assim que nós vivemos nesse mundo aqui. É assim que nós nos comportamos nessa realidade existencial que a gente tem aqui. Porque nós em breve seremos abraçados por uma realidade. Se não formos abraçados enquanto respiramos nessa terra, pelo menos quando fechar o paletó de madeira, é essa a realidade que nós encontraremos. De um Senhor que vai nos dar uma nova terra. Uma linguagem interessante, apesar de ter figuras, de que uma cidade desce do céu. Sei que alguns irmãos aqui podem ser que hoje caiam da fé e desistam de ser frequentadores desta igreja, mas o texto não diz que a gente vai subir. Fala que é a Nova Jerusalém que vai descer. Não! Não, isso não! Não! É isso, irmão. É uma nova terra. E a ideia de cidade é porque teremos relações, trabalho, arte, cultura. Teremos música, teremos artesanato, teremos gestão, sem morte, sem pecado, sem maldade, sem corrupção, sem degeneração e degradação, sem aquele rumo ao fim por causa do tempo. Estamos na eternidade. Mas a realidade que nos envolverá é uma realidade de vida e de mundo redimido. Eu sei que você assistiu a série Deixados para Trás. Eu sei.
Mas não tem um texto que fala que a gente vai subir? Eu te pergunto, onde está esse texto? Eu não sei. Se você não sabe, não está escrito em lugar nenhum. Tudo bem? Eu digo isso para os alunos do Caminho das Letras. Quando alguém me pergunta, mas não tem um lugar que está escrito? Eu falo, é mesmo onde? Não sei. Então, se você não sabe, não está escrito. Alguém te disse, ou alguém leu o que está escrito e te explicou uma outra coisa. Tudo bem, tem correntes teológicas diferentes, mas a que eu defendo é que ninguém vai ser arrebatado não, irmão. Porque a Jerusalém vem. Aliás, se você for, você vai perder o que Deus vai trazer para cá, uma pena. Pode ser que você esteja indo para um outro lugar, mas não para... Tudo bem. É porque o texto em que Jesus fala disso, ele diz assim, como foi nos dias de Noé, os que creram estavam na arca e os que não creram foram levados. Assim estarão 2 numa cama, um será deixado e outro será levado. 2 estarão num campo, um será deixado, outro será levado. Quem foi levado? O que a água do dilúvio levou. Então quem levou é juízo, tá? Não tem arrebatamento. Tchau, tchau, vai com Deus. Ou com o diabo que te carrega, não há problema. Mas salvo é quem fica. Eles inverteram a interpretação. Mas tudo bem, irmão, o nosso tema não é escatologia. Eu estou falando do fim sem ser escatológico. O que eu estou querendo dizer a você é que nós viveremos uma realidade de vida. Nós não seremos alma penada voando. É porque eu vou para o céu. Você já voou de avião, ou já empinou pipa, ou já subiu num arranha-céu. Você já passou pelo céu. Não tem nada no céu. É uma linguagem figurada. Óbvio, é claro, irmão. Uma linguagem figurada. Quando a gente fala que a gente vai para o céu. Nós vamos viver uma realidade eterna de uma existência e uma criação redimida. Nós seremos libertos da corrupção, da degeneração, do pecado e do mal, assim como toda a criação será. A gente vai cantar, trabalhar. Eu não sei direito como é que vai ser em mínimos detalhes, porque Jesus não fez isso nos mínimos detalhes. A gente tem muitas interpretações, mas eu fico imaginando, nossos carros não vão poluir, nós não vamos acabar com as nossas fontes de água. A gente não vai ter esse tipo de coisa. Aliás, João, se você ler Apocalipse, diz que ele vai andou pela Nova Jerusalém e não viu o templo. Não vai ter, irmão, não vai ter igreja. Ninguém vai querer aconselhamento. Senhor, me leva para o céu. Ninguém. Por quê? Porque nós vamos ter consciência plena, sem maldade, sem problema. Não tem mais problema. Aliás, está escrito em 1 Coríntios 15, 20, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha o que nós já falamos aqui. Assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Segundo Adão. Verso 41 a 45, mesmo capítulo. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, nós, morreremos, ressuscita na incorrupção. Nós que degenerávamos, não vamos degenerar mais. Semeava-se em desonra, tudo rebentado, ressuscita em glória. A gente morre em fraqueza, ressuscita em poder. Morre corpo natural, ressuscita um outro corpo, espiritual. Se há corpo natural, também há espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Sabe quando Jesus foi transformado e transfigurado no Monte da Transfiguração? Que os discípulos viram, era Jesus, mas será, como é que era Jesus? Ou quando aqueles discípulos a caminho de Emaús tiveram contato com o Jesus ressurreto e demoraram para identificar que era Jesus, ou as mulheres que foram ao túmulo e estavam falando com Jesus e não sacaram que era Jesus, era o corpo de Jesus, mas ele estava glorificado, transfigurado. Eu fico imaginando se você me enxergasse glorificado. Você não ia me reconhecer a princípio. O nariz não ia ser torto. Não ia ter um monte de marca, de espinha. É verdade. O rosto ia ser meio simétrico, sem precisar fazer, como é que chama? Harmonização facial. Eu fui fazer uma harmonização, o médico falou, tem que desentortar muita coisa. Deixa assim. Ou a gente entorta a sua orelha e fica tudo torto, aí fica todo o resto certo. Porque demonstra um corpo glorificado, espiritualizado, redimido, na perfeição daquele que não carrega
a doença e não carrega a morte dentro de si que o acompanha até o fim. Novo céu e nova terra é uma realidade de vida humana, nós não seremos deuses, mas em semelhança do que vive espiritualmente, aonde Cristo estará conosco. Ele não viu o templo na cidade porque não precisa mais. Já pensou lá no Éden? Deus fala assim: Adão, criei você, criei a Eva. Como é que era? Diz que Deus falava com ele todo dia. Deus passava no jardim: Adão, como é que você está? O que você está fazendo hoje? Aê, está semeando, beleza. Passa aí, Senhor, para tomar um café. Eu vou lá ver uns macacos, já volto. Aí a gente conversa para tomar um café, um pão de queijo. Passei para bater um papo com as girafas, coloquei o xaxim no lugar. Senta aí, Deus. Em relação com Deus. Imagina se Deus chegasse para Adão e falasse assim: Adão, tu és o homem, esta é a tua mulher. E agora eis que te digo, varão, pegues uns bambus e faças uma capelinha. Coloca uma cruz. Que cruz? Coloca que depois você vai entender. Põe uns banquinhos, um púlpito, e fica sentado lá domingo de manhã que eu vou aparecer lá para a gente conversar. Não, não era assim. Não tinha uma relação institucional, religiosa que separava o homem de Deus, ou um ponto de contato entre Deus e os homens, institucionalizado com uma religião ou um rito. Era relação o tempo inteiro. E quando Deus disse para o homem: cuida da terra, cuida dos animais, cuida das plantas, cuida dos fios, multiplica, cuida da terra, todo o trabalho do homem seria para a glória de Deus. Que a gente acha que glorificar a Deus é cantar no culto, apesar de ser muito gostoso a gente cantar junto e adorar, mas tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Tudo que ele fizesse, nós vamos ter música, nós vamos ter teatro, vai ter tudo, irmão. Só vai ter uma coisa: o Campeonato Brasileiro terá só 18 times, isso Deus me revelou. Gaviões e urubus não estarão lá. É o que, me perdoe, ele me visitou à noite e falou: Zé, eu te digo. E aí, mas não vai ter rebaixamento, sabe isso, irmão? E todos serão campeões. É uma realidade de vida redimida. Nós somos deste mundo. Nessa terra que nós estamos aqui, nós somos estrangeiros. E eu sei que eu estou aqui falando e você tem uma pergunta aí. E o inferno, Zé? Fala do inferno. Guiena, Vale de Inom. A palavra que nós traduzimos como inferno é a palavra Guiena, que representava o Vale de Inom, onde eles jogavam o lixo e animais que morriam, domésticos e até animais de uso de trabalho. E ali eles queimavam esses animais. Então, essa palavra ela é utilizada para significar a morte e o lugar onde é lançado aquilo que morre e acaba. Palavra inferno. Eu sei que nós temos ao longo da Idade Média uma série de figuras mitológicas sobre o inferno. Gente pegando fogo. Porque o texto diz que haverá um lago de enxofre. Eu não sei se esse elemento enxofre será parte da eternidade, mas é uma figura de linguagem, assim como o céu é uma figura de linguagem, não sei. Fala que não haverá choro, nem haverá muito ranger de dentes. O cara, se for banguelo, nem vai para o inferno, porque mais vai ranger o dente. Agora, se você fez implante, irmão, se prepara que pode ser que se vá. Mas se você usa dentadura, relaxa, você vai para o céu. Não dá para ranger o dente. Sabe, irmão, tem uma série de figuras de linguagem, até porque quando alguém morre, a pessoa que está morta não chora e nem range os dentes. Quem faz isso é quem vê a pessoa que morre. Jesus não veio anunciar o inferno. A gente não tem assim um texto definitivo. Jesus não disse assim: atenção discípulos, sentem hoje que a aulinha agora, anota aí. Por favor, Mateus e João. Porque o Lucas e o Marcos não são discípulos, né? Toma nota aí, depois vocês colocam num livro. Vou colocar aqui item por item como será o céu, como será o inferno. Nós temos a visão de João. E Apocalipse tem uma linguagem toda figurada. O que nós sabemos é que viveremos a redenção, um estado de perfeição eterno. E que haverá uma morte eterna. Há pessoas que dizem assim: vai pagar. Tem muita linguagem figurada. Vai queimar, queima, e você vai ficar chorando a eternidade inteira. Ok, não brigo por causa disso.
pensando em teologia bíblica, ou seja, olhando texto por texto, dá para falar, você vai queimar o resto da vida lá. O resto da vida, a eternidade toda. Pô, mas eu só pequei 70 anos, não importa, o pagamento é muito maior do que a dívida. É tipo parcelamento de casa própria ou compra de carro pelo banco, você vai pagar 10. Você compra um carro, você compra um da fábrica, um você paga para o governo e um você paga para o banco, né? Essa aqui é a verdade. Mas quando quebra os três e é você que paga também de novo, né? Mas enfim, olhando a teologia sistemática, graça, reino, ai Jesus. Existe uma corrente teológica que pensa apenas na morte eterna. A gente ressuscita para a vida e eles não, acabou. É como se só acabasse, deixasse de existir, um aniquilacionismo. De vez em quando eu penso meio assim, viu, irmão? Eu sou meio, sei lá. Mas tá bom, Jesus não veio anunciar o inferno mesmo, eu não vou para lá, não me interessa muito saber. Ele veio anunciar o reino. Você está muito preocupado como é que vai ser o inferno, né? Zé, porque, se não tiver o cara queimando a noite inteira, a vida inteira, não vai pagar nada, e a gente que ficou na igreja, sabe? Fiz tudo certinho. Você fez mesmo? Não brinca. A gente que andou na regra, e no fim não vai ter inferno, Então não valeu a pena? É verdade, acho que o seu pensamento está certo. Você devia cair na gandaia mesmo. Porque se a sua relação com Jesus é essa relação funcional, instrumental, de vale a pena ou não vale a pena, quer dizer que não tem punição? Então eu vou viver na gandaia. Legal, pode ser que suas relações, você pense sempre numa relação com as pessoas que seja bastante funcional. Então você casa com aquela mulher porque vale a pena, a herança que ela tem, o pai dela tem uma empresa, ou você casou com aquele cara porque ele tinha um carro bom, ou porque ele tinha uma fama, ou você tem amigos porque eles te oferecem alguma coisa. Não vale a pena, Se a sua relação é uma relação com Deus, porque você tem vontade de ir para um lugar bom e medo de ir para o inferno, e eu dizer para você, talvez não tenha inferno, você diga assim, então eu posso cair na gandaia, mas vai de boca com vontade, irmão. Eu não ando com Jesus pela funcionalidade de receber coisas boas ou de não receber coisas ruins. É porque eu o amo. Porque afinal de contas, nossos irmãos que são missionários na Índia e outros países que têm perseguição, os irmãos que se convertem lá não se convertem porque eles têm um Shangri-La, porque muitos deles são perseguidos por serem cristãos. Eles fazem isso porque amam a Deus. Porque descobriram que amam a verdade, que amam o respeito, que amam a honestidade, a retidão, que amam a paz, que amam o amor. É por isso que a gente crê em Cristo. Se é só para receber uma coisa em troca, vamos estudar direito, porque pode ser que não tenha punição, vale muito mais a pena você cair na gandaia. A gente ama Jesus. Desculpa te incluir se eu disse a gente. A gente segue a Jesus porque a gente ama Jesus. Eu amo esse estado de não corrupção, esse estado de bondade, justiça, amor, paz e retidão, que é, na verdade, a minha terra de origem. Efésios 2:13. Agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, se aproximaram pelo sangue, porque Ele é a nossa paz. Ele está falando de judeus e gentios, de dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos, todos os dois, num só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade. Não importa se já era judeu ou era gentil. Um estava mais perto, outro mais longe, mas não importa, os dois precisam de Cristo. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe. E paz também para quem estava perto, todo mundo precisa dessa paz. Porque por meio dele, ambos temos um acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que legal isso. Em terra estranha estou, sou forasteiro aqui, meu lar é lá no céu.
Como é que é aquela outra música? Aqui não é meu lar, um viajante eu sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, avisto no portal, os anjos aclamam. Eu não sou daqui. Pai, eu oro por eles porque eles não são daqui. Eles estão nessa choupana, mas eles não são daqui. Tem alguém aqui que é estrangeiro? Você nasceu em outro país e mora no Brasil? Tem? Tem alguém aqui no culto de hoje? Nossa, ninguém. É mesmo? De onde você é? Do Chile. Aí. Que lugar do Chile que é? Santiago. Você está no Brasil há quantos anos? 35. Você está mais tempo no Brasil do que... Mas você é chileno. Você vai para o Chile de vez em quando? Morei 10 anos. Você morou 10... Mas você volta lá, tem família, parentes? Sim. Que legal. Quando você está lá, assim, é a sua casa, né? Na verdade, quando eu estou lá, sou brasileiro. Mas você tem um sotacão aí de chileno um pouco. E na Copa do Mundo, você torce para quem? Pelo amor... Não, por favor, hein? Todo mundo aqui ama Jorgito Valdívia. Eu não. O Valdívia, ele jogou no Colo-Colo? Onde que ele jogou? Jogou no Colo-Colo, né? Ele que inventou o Colo-Colo. Mas você é um estrangeiro aqui, você é um chileno. Mas você viveu a sua infância lá, você teve... Não. Eu vivi minha infância aqui. Ah, infância aqui, depois você voltou para lá. É um pouco diferente, mas é quase igual. Mas tem mais alguém? Você não serve, tá? Tem mais alguém que... Desculpa, brincadeira. O vinho chileno é muito bom, muito bom. Casileiro del Diablo. Tudo certo. Mas fala aí, irmão, fica com vergonha, não tem alguém estrangeiro aí? Tinha aqui no culto das 9, tinha um monte. De onde você é? Fala alto aí. Hã? Bolívia. Que região que é? Cochabamba! La Paz é alto pra caramba, né? É você, Marco? Não. Você não é uruguaio? Mas não é o Marco Cabreira, não é não, né? Como é que você chama? Rodrigo é outro, ele parece o Marco aqui. O Marco vem aqui na igreja, ele é uruguaio. Aliás, churrasco uruguaio, irmão. E churrasco argentino. Quanto tempo você viveu lá antes de vir para cá? Toda a vida ela. Ah, legal. Você gosta? Tem saudade? Puxa. É a terra, né? É a terra da gente, né? Eu nunca tive a experiência de morar fora do país, né? Quando alguém me fala assim, Zé, eu estou uma oportunidade de sair do Brasil, queria orar. Eu falo, por que não ora, cara? Vai embora daqui. Orar por quê? Para que você quer ouvir Deus, né? Bem nessa hora, rapaz. Brincadeira. Mas tem mais alguém aí que é de outro país? Fala aí, irmão. Só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Não? Ninguém? Vavá é de Sergipe, né, Vavá? Carapicuíba? Seu pai que é sergipano, né? É. Mas é interessante uma pessoa que ela é estrangeira numa terra. Dentro, na formação dela, ela tem aqueles lugares. Não precisa nem... Nós falamos aqui de país, mas vamos falar aqui da sua cidade, do seu bairro. Eu moro no bairro que eu nasci, aquelas ruas estão na minha... Estão no meu coração. A rua que eu joguei bola, minha infância inteira está lá. Está lá. A quitanda que minha mãe comprava, a verdura, está lá ainda. E é um casal de japoneses, são os mesmos, estão velhinhos. Então quando eu passo ali, eu me lembro de tudo. Inclusive os irmãos em Cristo, o Chico. O Chico ele vende a rotisserie, ele vende o frango, a torta. O Chico e a Márcia. Era do pai dele, eu era pequeno. Agora eu vou lá e compro dele. Fala Chico, fala Zé. Aquilo ali é um lugar que a minha essência está lá. Foi ali que eu cresci.
ali eu tive meus valores, ali eu joguei bola na rua. Mesmo que eu saia dali, aquilo ali está mais dentro de mim do que qualquer outra coisa. Na verdade, para qualquer outro lugar que eu vá, eu sempre comparo com o lugar que eu sou, porque na verdade eu sou aquele lugar. Assim como cada um que veio de fora. Essa consciência da transitoriedade deveria nos trazer paz. Porque afinal de contas, a corrente teológica que a gente vai acreditar, se você é milenista, amilenista, pré-milenista histórico, lapsariano, ultra-lapsariano, se você é calvinista, mas tá, irmão, no chão da fábrica isso muda muito pouco. Para o nosso irmão Daniel, que é missionário, está lá no Líbano, e agora ele está indo para a Síria, porque teve terremotos, e ele tem formação de bombeiro. Ele está indo com uma ajuda humanitária, ore por ele, pelo Daniel. Ele vai ajudar a encontrar corpos nos destroços. No momento em que bate de frente com a dor e com a desolação desse mundo que é tão terrível, com o pé no chão da fábrica, eu estou pouco me lixando para a corrente teológica. Eu preciso de Cristo que ora por mim, dizendo: Pai, guarda-os na tua verdade. Agora tem uma coisa que é muito séria nessa consumação e no final de tudo. Independente de como você entende ou interpreta o inferno e o céu, eu brinco com os nossos alunos que, na verdade, nós não acreditamos na Bíblia. Não, isso não! Também, irmão, você não crê na Bíblia, você crê na sua hermenêutica. Você crê na sua interpretação da Bíblia. Porque, afinal de contas, nesse mundo tão maluco, evangélico, todo mundo lê a mesma Bíblia. A diferença é como eles interpretam, né? Tirando, talvez, a doutrina central do nascimento virginal de Jesus, da sua morte e ressurreição, e porque somos salvos através da sua cruz, temos uma centena ou milhares de doutrinas periféricas que nos diferem tanto, e tudo partindo do mesmo texto. Então, independente de como você crê em céu e inferno, e no final de todas as coisas, se você sobe, deixados para trás, ou os que ficam, beleza. O que mais me interessa é, já que eu não sou deste mundo e não sou desta terra, de verdade o que Jesus disse se eu acredito que o que Jesus disse é verdade mesmo, independente de como eu creia que vai acontecer o cataclisma final, o importante é que essa nova Jerusalém, essa nova terra, essa nova realidade existencial, sem a maldade, sem o pecado, sem a corrupção, é dessa terra que eu sou, foi para ela que eu fui criado. Não é só um destino final, ela é a minha origem, porque essa ideia é antes de tudo existir, apesar de ter acontecido o pecado e a queda para nós que estamos no tempo. Mas a realidade relacional do homem com Deus e do Emanuel com o homem na sua terra, é aquilo que Deus sempre desejou, é daqui que nós somos, apesar da gente conhecer a terra depois, é que a gente vai entender o déjà vu. Já aconteceu com você esse negócio que dá susto? Você passa com o carro, ai meu Deus do céu, que eu acho que eu já passei por aqui na minha vida, eu nunca vim aqui antes. Dá até uns arrepios, não dá? Eu também não sei como é que é isso. Dizem que esse é o déjà vu, que é um negócio que você... Jesus é o maior de todos. Quando eu encontrei Jesus, eu falei, pera. Eu estou encontrando Jesus no meio da minha vida, mas pera. Esse ambiente chamado Reino de Deus, que eu nunca conheci e no qual eu estou agora, parece que é o lugar onde eu sempre pertenci. Acho que eu fui criado para esse lugar. Eu sei que eu conheci Jesus só agora, mas me parece que Ele é antes de mim e é dele que eu vim. Eu estou conhecendo Ele agora, lembra da história do carimbo? Eu estou conhecendo Ele agora, mas agora que eu entendi que é dele que eu vim, agora eu entendi quem eu sou. Eu sou um panda, eu não sou o filho de um avestruz. Desculpa eu usar esse texto das Escrituras mais figurado. Mas ele não é filho de um avestruz que faz macarrão. Ele é um panda.
É só quando ele visita a aldeia dos pandas, que ele conheceu só depois, é que ele sabe de onde ele saiu, porque ele é como ele é. Aí tudo que ele viveu naquela transição deixa de ter tanta importância, porque eu me encontrei com a minha origem, que também é o meu destino. Eu estou falando sobre o fim, mas eu quero dizer para você que o fim pouco importa, a gente vai estar com ele. Acontece amanhã, depois, sobe, desce, eu não quero saber, não estou preocupado. E nem preocupado se eu vou para o inferno, eu quero o reino. Mas isso é tão presente na minha vida que eu sou um estrangeiro aqui. E a consumação das coisas tem importância para mim, não pela minha dúvida teológico-científica, mas pela encarnação daquela realidade já agora. Porque afinal de contas, para mim e para você que conhecemos a Cristo, quando ele disse na cruz, está consumado, falei, beleza. Para mim então já acabou. Está consumado. Não, a goteira está pingando aqui na choupana. Muito obrigado, viu, pela choupana. Amanhã vem o guincho pegar meu carro. Eu sofro um pouco menos aqui. Essa vida aqui, irmãos, é finita. Enquanto a gente está aqui, a gente continua sendo educado, amando, sabendo que a gente não é daqui. Tem duas coisas que eu não faço quando eu estou aqui. A primeira delas é chutar tudo e dizer, já que eu não sou daqui, se dane o resto. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho um outro reino na minha cabeça. Ainda que aqui vá acabar e não seja a minha realidade definitiva, mas eu não consigo deixar de ter amor, paz, justiça, alegria, mansidão, bondade, benignidade, porque isso já faz parte de mim, é de lá que eu vim. Mesmo que eu esteja aqui, nessa ordem caótica, finita, decadente, rumo ao fim, eu continuo vivendo os valores do reino. Eu não consigo falar, deixa para lá e todo mundo se dane, porque eu não sou dessa terra. Eu não consigo porque eu não sou isso. Ao mesmo tempo que tem uma segunda coisa que eu não consigo fazer. Eu não consigo me iludir achando que eu vou transformar esse mundo, ele vai ser perfeito agora porque eu tenho o reino de Deus, porque ele não vai. Porque esses são os dois movimentos extremos mais comuns de alguém que vive transitoriamente. Ou ele quer transformar tudo e achar que vai ser perfeito, aí ele se decepciona. Aí ele briga com Deus, porque o mundo é mau. Ou ele acha que tem que largar tudo, ele é um relaxado, desleixado, que aliás não vive o reino e não ilumina ninguém nas trevas. Nós somos filhos de um reino que para nós já chegou, o pessoal não pode ver, mas dentro de mim ele já aconteceu. Eu não faço o que eu faço porque eu quero transformar tudo, porque eu sei que vai ser impossível. Eu faço o que eu faço porque eu sou o que eu faço. Eu não amo para ganhar o céu com medo do inferno. Eu amo porque o amor habita em mim. Eu não perdoo porque se eu não perdoar, eu vou queimar no fogo eterno. E se eu perdoar, eu vou viver na eternidade. Não, eu perdoo porque o Cristo do perdão habita em mim. Eu vivo hoje uma realidade que não cabe hoje. E é exatamente por isso que vivendo nesta terra, eu consigo contribuir com o que eu puder para melhorar o que eu conseguir com a ideia de reino que já está em mim, ao mesmo tempo que eu não consigo me vender a nenhuma ideia ideológica, sociológica que existe aqui. É uma coisa louca. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Ele consegue ler e dizer, isso aqui eu acho legal, isso aqui eu acho legal, isso aqui eu acho que não, isso aqui é bom, aqui eu posso contribuir. Ele entende as coisas, mas o lado de lá não o entende. Porque se falar que isso aqui é bom, vão achar que ele é de esquerda. Se falar que isso aqui é bom, vão achar que ele é de direita. Porque o mundo não consegue entender o reino futuro, porque ele só vive isso aqui. A decepção é quando eu vejo um crente achando que a vida é só isso aqui. Porque o mesmo Paulo em 2 Coríntios diz que se nós acharmos que a nossa vida é só para essas coisas e para esse tempo,
Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O mundo jaz no maligno. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele vai piorar. Para você já não se prender a ele agora. Isso é bom, né? Isso é bom. Não entre na paranoia de querer descobrir quem é a besta, o anticristo, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo branco. Uma linguagem simbólica. E também não fique procurando quem é o grande salvador de tudo. Já tem um diabo e ele é ruim, e já tem um Cristo salvador e ele é bom. Pronto, já está tudo realizado. Já está tudo consumado. O mundo acabou ali na cruz. Ali acabou tudo. Para mim acabou ali. Ali eu já entendi o reino. Ali eu já vi o rei. Agora é só esperar o relógio passar, mas já acabou. A realidade, eu só quero ir para o céu porque eu sou de lá. Quer dizer que se eu viver na gandaia eu não posso ir para o céu? Você até pode, mas o que você quer fazer lá se você não vive ele aqui? Você não gosta dele. Você não está preocupado com não corrupção, com bondade, com amor, com santidade. A pergunta é por que você quer morar num lugar que não mora dentro de você? É o lugar que deveria morar em você. Você morar lá é só um detalhe. Querer estar com Cristo é só um detalhe. Para quem já tem Cristo junto de si. Pensar na consumação de todas as coisas, antes de mais nada, é imaginar se dentro de nós já está mesmo consumado. Irmãos, nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos nos alegrar com as vitórias que nós tivermos. Estávamos aqui orando. Nós vamos levar a dor uns dos outros e vamos chorar com a luta que a gente tem. Mas nós vamos nos alegrar quando a gente partir, porque a gente voltou para casa. Eu vou voltar para casa e você vai voltar para casa. Essa é a nossa fé. A fé não é acreditar que Deus vai mudar o meu mundo. A fé é acreditar que Ele já me deu um novo. Sim, Ele me ajuda aqui, Ele me socorre, claro que sim. É como o povo que estava no deserto. Deus não permitiu que as sandálias deles desgastassem, nem que a roupa ficasse curta, está escrito. Eles andaram pelo deserto, Deus mandava codornizes e eles comiam carne. Caía um maná do céu, eles tinham pão todo dia. E saía água de uma pedra para eles matarem a sede. Mas você acha que Deus construiu um resort no deserto? Claro que não, eles não são de lá. Lá não é o destino final. Você pode reclamar que está quente, que a areia está na sua sola do pé, mas relaxa, a sandália não gasta. Ele está com a gente aqui. Mas Ele não está com a gente aqui para a gente ficar aqui para sempre. Isso aqui não é para sempre. Enquanto a gente está aqui, a graça dEle nos acompanha. Enquanto Ele está aqui, o amor dEle cuida de nós. Até o dia que Ele não cuidar, porque é a hora da gente ir embora. Que é a hora dEle resolver de uma vez por todas a nossa vida. Não com um milagre aqui, mas levando a gente para o lugar perfeito. Nós deveríamos celebrar mais a morte. Quando o irmão nosso parte, nós deveríamos celebrar a vida. Agradecer a Deus. Claro que tem uma tristeza de um distanciamento, mas ele é momentâneo. O que são mais 5, 10 anos para quem vai viver a eternidade juntos? Pelo menos essa deveria ser a nossa fé. Porque a consumação dá o tom da vida no presente. A consumação lá no futuro indica quem eu sou agora. Porque a nova Jerusalém que vier já é o lugar que me governa. E o rei que virá governar já reina dentro de mim. E a lógica do reino e do pensamento que virá no futuro já é a que me comanda hoje mesmo. O que vai mudar apenas é que eu vou deixar essa carne mortal que incomoda demais, como diz Paulo, que vê nos seus membros uma lei que guerreia contra a lei da sua consciência. Miserável homem que sou. Nessa vida o bom que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Eu tomo água hoje, tenho que tomar de novo amanhã. Eu como agora, daqui 3 horas eu tenho que comer de novo. E tenho que tomar o remédio da pressão, que hoje eu não tomei. Acho que por isso que eu tô meio grog. Eu parei de tomar os remédios psiquiátricos também, eu fiquei meio descontrolado. Mas eu estou melhorando porque eu estou fazendo terapia. Ai, que bom, Zé, você me libertou agora, porque eu pensei que estava em pecado porque eu tomava remédio. Relaxa, irmão. Nós trocamos figurinha aqui. Se quiser, a gente monta um dia só trocar remédio. Traz os comprimidos aí.
Qual que você toma? Qual? Legal, esse aqui dá um barato, eu quero esse aqui. Como diz o Fito Paz, uma das suas canções, há coisas que te ajudam a viver. Tem coisa que você tem que se entorpecer para aguentar nessa terra, meu. Só tomando uma. Mas isso aqui é transitório, irmão. Não chore tanto, nem se alegre tanto. Eu vejo gente falando de Deus, que a vitória, é grande vitória, isso aqui vai acabar. Porque a vitória, hoje eu fui colocado como gerente. Você vai se aposentar daqui 14 anos, mano. Porque hoje eu ganhei muito. Daqui a pouco você faz 50, 60, 70, a sua idade economicamente ativa vai passar, você vai ver de aposentadoria. Faz um pé de meia para você ter alguma coisa no futuro, entendeu? Não, porque eu consegui comprar essa calça e esse carro, que daqui a pouco você vai querer alguém, você não vai nem querer ter carro, você vai querer andar de Uber, que tem um cara que te carrega. Minha mãe, antes de falecer, mãe, que tênis que a senhora gosta? Vou comprar um tênis que a senhora gosta de Nike, Adidas. Eu gosto de um que não machuca o meu pé. Estou preocupada se tem etiqueta. Eu quero um que não dói a joanete, pô. E nós brigamos e matamos uns aos outros por esse monte de porcaria. E ainda vamos na igreja dar testemunho que a porcaria desse mundo me abençoa. E Deus no céu falando, meu Deus. Ele nem pode falar meu Deus porque ele já é Deus. Acho que o ruim de ser Deus é que não tem para quem reclamar. Gente do céu. Compreender que tudo vai se consumar. Precisa melhorar o que dentro de nós aqui já está consumado. Já está consumado. Menos desespero, menos paranoia. É dor, eu sei. Não é fácil, mas tem alegria. O encontro com Cristo. Dr. Russell Shedd, antes de morrer, tem um vídeo dele dizendo assim, é interessante esse tempo, está na internet, está no YouTube, esse tempo que eu estou vivendo. Eu estou me desapegando da vida, ele fala. Eu estou me acostumando a me desligar disso aqui, porque daqui a pouco eu não estou mais aqui. Foi um dos últimos vídeos que tem dele, de um pastor que o visitou e filmou ele falando. Deus nos abençoe. Zé, como é que vai ser o fim? Já foi. Imagino que para você já foi. E que aqui dentro você já vive uma nova realidade. Você é um estrangeiro aqui, mas você não vê a hora de ir para casa. Enquanto estamos aqui, luz e sal. Não vou jogar tudo fora e nem vou achar que eu vou mudar o mundo. Mas eu vou continuar sendo o que eu sou. Um habitante de um outro reino, ainda nessa vida aqui. Deus nos abençoe. Semana que vem a gente começa Atos dos Apóstolos, meu caro amigo, parte 2. Vamos ficar de pé e vamos agradecer. Senhor Jesus, Tu és o alfa e o ômega. O Senhor é o princípio e o fim. Criador, sustentador e consumador de tudo. Não sabemos direito como é que vai ser o fim. Provavelmente nós teremos um fim antes do fim chegar. Mas para nós já acabou. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Que as dores do tempo presente sejam menos dores para quem entende a transitoriedade da vida. Que as alegrias do tempo presente nos iludam menos, porque afinal de contas a grande alegria ainda virá. Que nesse mundo de tanto caos e oscilação, sejamos mais temperados e equilibrados, sabendo que não somos daqui. Enquanto estamos aqui, Senhor, não conseguimos deixar tudo para lá, porque o amor que habita em nós nos faz socorrer. Mas enquanto estamos aqui, não achamos que vamos mudar tudo, porque afinal de contas o mundo jaz no maligno. Somos teus, brilhando aonde o Senhor quiser, vivendo o teu reino que já está em nós, aonde o Senhor nos colocar. Antecipadamente, já experimentando aquilo que o Senhor nos dará, porque é de lá que nós somos, estrangeiros nessa terra, com o reino de Deus habitando em nós. Que tudo já esteja consumado dentro da gente, Senhor. Consumado no nosso coração. Isso nos ajude a atravessar o momento que a gente atravessa. A continuar estendendo a mão para quem precisa do nosso braço.
e a continuar sendo acolhido quando precisamos de acolhimento, porque tudo isso é um sinal do teu reino que já está aqui. Ao mesmo tempo que te adoramos e te louvamos pelo que o Senhor já consumou. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande liberdade. Obrigado, Senhor, por tamanha graça e misericórdia, perdão que nos alcançou. E obrigado pela nova vida que nós já podemos viver. Despede a gente na tua paz, nos leva para casa debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Você que nos visitou, sinta-se em casa. Você que nos assistiu pela internet, um bom domingo. Dê um abraço no teu irmão e até a próxima semana.